noite, meus irmãos. Com muita alegria que retornamos aqui para mais esse momento de conexão com o alto, no nosso Evangelho no Lar. Essa iniciativa do nosso grupo, né? Do grupo de Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, que conectando os nossos corações, os nossos pensamentos através das redes, né? Essas ferramentas que o Pai nos permite utilizar com bem maior, né? Com propósitos do bem. Então, vamos lembrando mais uma vez aqueles que talvez se esqueceram, trazer o recipiente com água, para que esses eflúvios possam ser trabalhados, magnetizados pelos bons espíritos que já nos cercam, que já prepararam o nosso lar para esse momento de luz, né? Então, que essa água também possa ser repartida e compartilhada com os nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos de estimação, com as nossas plantinhas, né? Porque tudo é filho de Deus, né? São todos frutos dessa criação, desse Pai amoroso e que estão sempre aí juntos nesse caminhar de evolução. Então vamos abrir a página do nosso Minuto de Sabedoria para a gente começar a refletir sobre a noite de hoje. Item 59. Você que se acha enfermo, preso a um leito de dor, não desanime. A doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Suporte com paciência sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas por meio das doenças físicas. Então, lembrando aí nesse momento que nós estamos realmente, com muitos passando pela prova da doença, da enfermidade, nesse momento chamando mais atenção, a infecção pelo coronavírus. Então, que entendamos, saibamos passar por essa prova com muita resignação, com muita paciência, agradecendo a oportunidade que o Pai sempre nos dá de expurgar essas energias negativas. A gente se pergunta, mas que energias negativas são essas, né? E aí ele fala dos maus pensamentos, das más palavras, das más ações, que nem sempre são, a maioria são nessas, a gente já vem praticando nessa própria encarnação, mas tem aquelas que a gente vem trabalhando, e exercitando nas nossas antigas encarnações. Então, a todo momento nós temos a oportunidade de estar aí expurgando através dessas doenças pelo corpo físico, as doenças da alma, que são as verdadeiras doenças do espírito, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Pai a mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, trazendo aqui reflexões acerca do Evangelho trazido pelo nosso Mestre Jesus, esse divino amigo, este irmão maior, com todo o seu amor, sempre de sorriso no rosto, sempre de olhar sereno, sempre de braços estendidos, está ao nosso lado, nos trazendo melhor compreensão das leis divinas, das leis do nosso Pai. E quando agirmos de acordo com essas leis que já estão escritas em nossas consciências, espíritos que somos, feitos à sua imagem e semelhança, vamos sim galgando a felicidade que nos é possível, galgando as esferas superiores e sempre lembrando daqueles que conosco estão, que possamos ir juntos, todos juntos, a esse estado de felicidade, de paz, que é o reino de Deus, que é construído de dentro para fora. Obrigada, Senhor, ilumine nossas consciências nesse momento, que a nossa casa se torne um recanto da sua luz. Que assim seja. Vamos ver qual será a nossa lição de hoje. Vamos abrir aqui o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Tem sido batendo bem nessa tecla, Então vamos ver. Sacrifício da própria vida. Ou será que a doutrina nos traz a compreensão sobre essa passagem? Então Kardec pergunta aos espíritos: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Então, muitas vezes, o nosso inconsciente, de forma de autossabotagem, vamos dizer assim, porque a gente passa por muitas provas, por muitas dificuldades, e aí a gente às vezes se sente, lembra da melancolia que nós falamos, aquela tristeza, aquele desânimo, de estarmos aqui passando por essas provas, às vezes a gente acha, a gente não tem a coragem de tirar,
essa nossa própria vida, vamos dizer assim, né, nessa encarnação? Mas será então que a gente pode achar de outros meios, né, de outros caminhos para que essa morte chegue de forma que a gente não seja culpado diretamente por isso? Por exemplo, nos colocando em batalhas, em guerras. Vamos dizer o que ele diz. Que o homem se mate ele próprio ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Quem nos trouxe essa resposta foi São Luís, em Paris, 1860. Então, ele lembra aqui o quão é importante essa passagem, né, por esse corpo físico, quando ele fala lá no Homem de Bem também, a importância de cuidarmos desse corpo, né? Então, quando os suicídios inconscientes, né, quando a gente permanece absorvendo alimentos ou toxinas que vão possivelmente acelerar essas doenças, né? Então, aqui também não nos traz nenhum mérito nós nos oferecermos, de repente, para ir para uma guerra e lá a gente não lutar pela própria vida. A gente estaria sendo encoberto por uma intenção de ajudar uma causa, uma sociedade ou país que a gente vive, né? Mas com a intenção realmente de se entregar a esse processo da morte. E a gente sabe que esse processo da morte, a morte não existe, a vida continua. E aí sim, quando nós, lá no plano espiritual, tivermos a consciência daquilo que fizemos aqui enquanto encarnados, desperdiçando a oportunidade de trilhar um novo caminho, de fazer o bem, né, de cuidar de nós, e assim, dando de nós favorecermos a evolução do todo, aí bate a culpa, né? A consciência daquilo que deixamos de fazer. Então, se esconder atrás dessas ferramentas da guerra, né, como uma desculpa da gente ir lá e até para se entregar para a morte, de nada vai valer. E aí vão haver ranger de dentes quando nós estivermos lá no plano espiritual, possivelmente com a consciência um pouco mais desperta, de tentar reparar aquilo que já nos escapou. E a segunda questão, para a gente terminar, ele fala assim: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então, às vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, sabendo que aquele outro vai sucumbir à morte, a gente adentra, né, para salvar a vida do outro e a gente também sabe que vai morrer. Será que isso é considerado um suicídio? Aí ele fala assim, ó, desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante de boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ele queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Ou seja, então a gente às vezes acha que, por exemplo, a gente se depara com uma pessoa durante um assalto, né, ou uma outra situação em que o outro irmão esteja apontando a arma para ele, sabe que vai acontecer a execução, e a gente se posta entre, né, a vítima e o suposto agressor, querendo salvar a vida daquela pessoa, um filho, um parente, um amigo, enfim. E a gente sabe que a gente vai estar ali se expondo àquele ato no lugar do outro. E a gente é até uma falta uma falta de confiança no Pai, né, que tem toda a gerência daquilo que nós precisamos passar. Então, se é aquilo que aquele espírito precisa passar para aquele momento do desencarne daquela forma, que assim seja, né? Mas em momento algum a gente vai estar sendo considerado um suicídio se a nossa intenção não é de morrer, mas é de salvar a outra vida. Então, às vezes é um pouco paradoxo, né, esse pensamento. Mas é isso, sacrifício da própria vida. Então, vamos observar as nossas intenções, né? Lembrando sempre que a dor, como disse a mensagem inicial, é uma ferramenta que o Pai nos dá para
eliminar, para expurgar essas energias negativas que nós vamos acumulando durante o nosso caminhar, certo? Então, vamos terminar aqui mais esse momento de reflexão, trazido hoje pelo nosso irmão, né, o Espírito São Luís, as respostas de Kardec. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, que possamos beber desta água, esta água que sedenta verdadeiramente os anseios do Espírito, o Espírito imortal, que deseja aprender, que deseja evoluir e com a melhor compreensão daquilo que é necessário, daquilo que é o certo, trazido e exemplificado pelo nosso Mestre Jesus, tenhamos a certeza de que estamos no caminho, que estamos aí a descortinar a verdadeira vida através dos ensinamentos do nosso Mestre. Gratidão por esses mensageiros da luz que sempre nos acompanham, nossos benfeitores espirituais, que possamos, como eles estão conosco, sempre estarmos conectados a Ele, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas palavras e das boas ações. Que possamos sempre estar praticando esta fé ativa, a fé da fidelidade ao Pai, sendo instrumentos da sua atividade perante todos os irmãos, exercendo o verdadeiro sentido da fraternidade, da caridade, que é o amor em ação. Que os bons espíritos derramem sobre estes eflúvios os remédios que vêm do alto, para nos trazer a recomposição, o alívio das nossas dores físicas, emocionais e mentais. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, amigos. Obrigada, Pai. Que assim seja. Graças a Ti.